Olá, gente! Dando continuidade aos nossos estudos, hoje nós vamos falar sobre as comunidades tradicionais. Bom, como a gente já estudou, as pessoas elas vivem nos municípios e os municípios é sempre dividido por área urbana e área rural. Nas áreas, elas podem ser organizadas em diferentes comunidades. Algumas comunidades apresentam algumas semelhanças e diferenças também no seu modo de vida. Pode ser percebido pelo tipo de alimento que as pessoas comem, pelas festas que são realizadas, pelos tipos de música, de dança, o tipo de trabalho que cada um realiza e também pelas brincadeiras. Bom, eu vou começar falando para vocês por 3 comunidades que são as mais tradicionais. Primeiro nós vamos falar sobre os indígenas. Eles vivem na maioria nas áreas rurais, afastados das grandes cidades, mas também existem indígenas que trabalham aqui na zona urbana e estudam também. Nós também vamos falar sobre os quilombolas. Os quilombolas vivem na sua maioria na área rural e as suas atividades de sustento costumam estar relacionadas com a agricultura de pequenas roças, com a extração de vegetal, então o que eles plantam eles colhem, com a criação de pequenos animais, como galinha, como cabrito, esses bichinhos que eles podem depois se alimentar. Apesar de a grande maioria dos quilombos estar localizado nas áreas rurais, eles também podem trabalhar e também podem estudar nas áreas urbanas. Tá bom, Pro, mas o que são quilombolas? Então vamos lá, gente. Os quilombolas são os descendentes que sobraram das comunidades que são formadas por escravos que conseguiam fugir. Lembra que a gente conversou sobre história? No slide de história, na aula anterior, a gente falou sobre os escravos. E os escravos que conseguiam fugir montavam uma comunidade chamada quilombola. A palavra quilombo significa lugar, local de pouso ou acampamento. No Brasil colônia, olha a nossa aula de história aí de novo, a palavra foi adaptada para designar o local de refúgio dos escravos fugitivos. Quilombola é a pessoa que habita no quilombo. Bom, a próxima comunidade que nós vamos falar sobre o povo os ribeirinhas ou os ribeirinhos. São os habitantes tradicionais que moram na margem de rios. Olha como eles constroem a casa. Eles vivem em condições oferecidas pela própria natureza. Então pode ver que a casa é de madeira, o que sustenta a casa são troncos de árvores que são adquiridas da própria mata. Estão vendo? Só que quando tem o período das chuvas eles costumam sofrer, mas eles se adaptam à situação, por isso que as casas são suspensas. Aqui do ladinho vocês conseguem ver um barco, é o transporte deles, pessoal, não tem carro, eles se locomovem através de barcos, e esse é um barco escolar, que vão levar eles para uma escola. Bom, eu quero que vocês vejam o tipo de moradia de cada um deles e percebam a diferença dos ribeirinhas, dos quilombolas e dos índios. Vocês podem perceber que dos ribeirinhas a casa ela é feita todinha de madeira. Dos quilombolas é feito com madeira, mas também é feito de barro. Tá vendo? E dos índios ela é feita de madeira, mas ela é feita também de sapê, tá vendo? Ó? Que são essas folhas. Palha. Olha as escolas, olha como é a escola de um ribeirinho, é uma casa suspensa também. E o transporte deles não é ônibus escolar, não é perua escolar, é um barco escolar. Olha dos quilombolas, é a mesma coisa, olha a parede, é feita com material que eles têm disponível para eles lá. E dos índios aqui é uma escola mais moderninha deles, mas os índios antes nem estudavam, né? Só que como nós estamos numa época que estamos crescendo, né? E aí precisa se estudar. E os índios estão se adaptando a essa nova realidade. Bom,
Isso na área rural que eu mostrei para vocês, mas dentro da área urbana, a cidade de São Paulo não é um exemplo disso, porque a gente tem diferentes comunidades internacionais que também escolheram nosso país para chamar de lar. Todos os casos foi porque quiseram? Não, mas também tem os que quiseram e montaram a comunidade deles dentro do nosso país. Então, dentro de São Paulo, nós temos um pouquinho do Japão, um pouquinho da Alemanha, um pouquinho da Itália, um pouquinho de cada comunidade que se criou aqui. E é bem gostoso a gente poder conhecer um pouquinho da comunidade de cada país lá fora e conhecer a história deles, por que eles vieram para cá. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E se Deus quiser, a gente se vê, tá bom? Até breve.